Nessa aula, vamos falar sobre a distribuição de cargas elétricas em excesso em corpos condutores e neutros. Primeiro, vamos começar falando dos condutores. Lembrando que todo corpo condutor ele possibilita o movimento das cargas elétricas, né? Eles possuem elétrons livres, então as cargas conseguem se movimentar através desses corpos. Dentro dos corpos condutores, primeiro vamos falar das esferas, né? Se for uma esfera, então uma esfera condutora. Imaginem aqui que eu tenho um corpo, uma esfera condutora. E aí eu coloco nesse corpo elétrons, por exemplo. Então ela recebe, né, elétrons, cargas negativas. Automaticamente essa esfera vai ficar com excesso de cargas negativas. O excesso de elétrons a partir do neutro. Aí pergunto, onde ficam essas cargas em excesso? Se vocês olharem, ó, como as cargas elas têm o mesmo sinal, nesse caso todas negativas, elas se repelem. Então eu vou ter uma repulsão entre as cargas em excesso, entre as cargas elétricas. Afinal, elas têm mesmo sinal, estão em excesso, né? Automaticamente, imagina, ó, esse elétron repele esse, que repele esse, que repele esse. Como fica, né? Onde que essas cargas acabam se concentrando? Devido à repulsão entre as cargas, elas acabam indo para a superfície dessa esfera. Então, elas ficam concentradas na região superficial da esfera. As cargas em excesso. Não estou falando que só vai ter elétron na superfície, né, na periferia. E é tridimensional, né? Você pode imaginar aí em toda a esfera. Só que se eu pegar essa região central aqui, ó, essa região central, ela fica neutra. Então ela passa a ter o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, na casca da esfera, na parte externa da esfera, aí eu vou ter o excesso de cargas, né? Fica carregado eletricamente. Então, sempre que você tem um corpo condutor, isso só funciona para o condutor. Por que condutor? Vamos lembrar, porque o condutor ele tem cargas livres, ele possibilita, né? Ele deixa as cargas se movimentarem dentro dele. Então, todo corpo condutor carregado com excesso de cargas. Esse excesso, apenas o excesso, vai para a periferia, na casca do corpo, né? Na aula passada, eu comentei da densidade superficial das cargas, né? Então, nesse caso, ó, se eu pegar o excesso de carga que está só na casca, devido à repulsão entre elas e devido à liberdade que elas têm de movimento, afinal é um material condutor, isso é uma condição, né? E calcular a densidade superficial de carga, como é uma esfera, aí essa é a questão de ser esfera, né? A densidade superficial é constante, né? Em qualquer lugar aqui que eu calcular a densidade superficial, vai ser um valor constante em qualquer ponto, né? Então, em qualquer região que eu calcular a densidade superficial de carga, a aula passada, é importante ter assistido aí a aula passada, né, sobre densidade superficial de carga. Se você não assistiu, procura aí nos vídeos do canal que você vai ver que está aí. Então, o valor é o mesmo, né? Em qualquer ponto, que é uma esfera. Então, eu vou ter a mesma quantidade de carga por unidade de área, né? Por ser uma esfera. Agora, e se eu tirar elétrons da esfera? Então, eu tenho aqui uma esfera. Aí, nesse caso agora, essa esfera
neutra, né? Ela libera elétrons. Libera elétrons. Então, automaticamente, ela fica positiva. Em qual região eu vou ter o excesso de carga, né? Nesse caso, positiva. Vai ser também a periferia. Então, esse excesso de carga, nesse caso, positiva, vai ficar só na casca. Mesmo raciocínio do anterior. Eu sei que no material sólido o positivo não se movimenta, afinal ele está no núcleo do átomo. Só que os elétrons, eles se organizam do núcleo para a casca. Então, devido a essa organização dos elétrons, que vai do núcleo para a periferia, a região interna desse material, o núcleo, né, é um corpo, tá? Ele também continua neutro, igualzinho no anterior. Então, aí o positivo, o excesso de cargas positivas, também ficam só na periferia, né, na casca do material. Da mesma forma que o negativo, se eu calcular a densidade superficial aqui em qualquer região, que é a quantidade de carga por área, como é uma esfera, eu vou ter uma densidade superficial constante. Então, em qualquer região aqui, a quantidade de cargas em excesso por unidade de área é o mesmo, né? É igual. Essa é a característica de ser uma esfera. Agora, e se não for esfera? Se não for esfera, ou qualquer corpo diferente de esfera, aí eu vou ter corpos com pontas, né? Se não for esfera, eu tenho as pontas, seja o corpo que for. Exemplo, esse corpo aqui, ó, que é diferente de uma esfera. Ele continua condutor, tá? Vou subir aqui, ó. Né? O condutor é uma condição, tá? Aí esfera e não esfera. Se não for esfera, tem pontas. Imagina que esse corpo fique carregado negativamente. O raciocínio é o mesmo. Devido à repulsão entre as cargas em excesso, essas cargas vão para a periferia do corpo, para a casca do corpo. Então eu vou ter as cargas aqui, ó, em excesso, por exemplo, negativas, concentradas só na casca, né? Só na periferia. Porém, ó, aqui na ponta eu vou ter uma densidade maior de cargas, né? Se eu pegar só a ponta aqui, ó, como aqui a área é menor, então devido a ter uma menor área, eu vou ter uma maior densidade superficial de cargas, né? Ou seja, eu vou ter uma maior densidade superficial. O que quer dizer maior densidade superficial? Quer dizer que eu tenho uma maior quantidade de carga por unidade de área. Em outras palavras, né, entre aspas, eu vou ter uma maior concentração de cargas elétricas nas pontas. Essa maior concentração é devido à menor área. Então, ao calcular a densidade superficial de cargas, né, que é carga por área, se você não assistiu essa aula, procure assistir, né, tá aí no canal, né. Como a área nessa região é menor, eu vou ter uma maior densidade. Na prática, é como se eu tivesse uma maior concentração de cargas elétricas. Então, todo corpo condutor, ou seja, as cargas têm liberdade de movimento dentro desse corpo, carregado eletricamente, com excesso de cargas, nas pontas, ele vai ter uma maior concentração dessas cargas, uma maior densidade superficial de carga. Isso tem um nome, né? Guardem esse nome. Essa questão da ponta, né, ter uma maior concentração de cargas, o nome é poder das pontas. Poder das pontas, tá?
Agora, e se o corpo estiver carregado positivamente? O raciocínio é o mesmo, tá? Imagine um corpo com excesso de cargas positivas, condutor. Condutor é uma condição inicial lá em cima. Essas cargas positivas em excesso também ficam concentradas só na casca, porém na ponta, por ter uma menor área, eu vou ter uma maior densidade superficial de cargas. Então, vou ter uma maior densidade superficial de cargas, né? Uma maior concentração, ou seja, quantidade de carga por unidade de área. O que faz isso acontecer é que naquela região tem uma menor área, então maior concentração de cargas elétricas, né? De cargas elétricas. Como é que é o nome disso? O nome dessa maior concentração de cargas nas pontas de um material condutor quando este está carregado eletricamente. Como é o nome? Poder das pontas. Tudo bem? E se o corpo não for condutor, né? Vou voltar aqui, ó. Ser condutor no início aqui, ó, foi uma condição. Se ele não for condutor, ele vai ser isolante, né? Então aí, ó, para os corpos isolantes. Como fica? Aí vamos lá, imagina que eu tenho um corpo, ele pode ter qualquer formato, pode ser esfera, não esfera, ter ponta, não ter ponta. Imagina um corpo aqui, ó, ele é isolante, tá? E esse corpo, por exemplo, ganha elétrons. Então ele recebe cargas negativas, elétrons. Então vamos lá. Os elétrons que ele recebeu nessa região, eles também se repelem entre eles. Só que como o corpo é isolante, o corpo ele não possibilita a liberdade de movimento das cargas em excesso, né? Principalmente das cargas livres. Então, apesar das cargas se repelirem entre si, esse corpo ele não possibilita o movimento das cargas, porque ele é isolante. Então, as cargas elas se concentram, a concentração das cargas elétricas em excesso vai ficar apenas na região que trocou, né? Essas cargas, nesse caso, recebeu elétrons. Essas cargas, elas não conseguem correr para a casca, né? Elas não conseguem correr para a periferia, porque não são cargas livres. As cargas não têm liberdade de movimento, porque é um material isolante. E se a carga, e se esse corpo perder elétrons, né? E se esse corpo liberar elétrons, ó. Então, a partir do neutro, ele libera elétrons. Ele vai ficar positivo, né? Qual região fica positiva? Vai ser a casca, né? Esse corpo, ele dá liberdade de movimento a essas cargas, se ele é isolante? Não, né? Então, vai ficar apenas na região que liberou, né? Que trocou. Tudo bem? Não esqueçam de curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, mandar para os amigos, comentar, né? Para dar uma agitada no canal. E tem outros vídeos aí no canal de fenômenos, explicação de fenômenos, exercícios resolvidos, né? Deem uma navegada aí que vocês vão curtir. Um abraço, bons estudos. Próximo vídeo, vou continuar falando, tá? Então é legal assistir na sequência. Até a próxima.